São 7h30 agora, 7h30. Nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o doutor Antônio Guerra, ele que veio gentilmente aceitando o nosso convite para a gente fazer um debate acerca de direitos, né? É importante sempre a gente ouvir profissionais como ele, né? Com uma grande sabedoria jurídica para a gente poder tirar dúvidas, né, da população e falar de temas também muito importantes. A princípio a gente tinha falado sobre a organização importante, né, que o cidadão pode ter para poder garantir uma aposentadoria mais tranquila. Esse seria o nosso tema central. A gente vai falar disso também, mas a gente vai começar por outros temas, principalmente esse da PEC da blindagem, que eu chamo de PEC da escrotagem, que a gente já viu que rendeu bastante, deixou a população de Serra Talhada e da região que nos escuta neste momento, né? Bastante revoltada. Doutor Antônio Guerra, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, né? Aceitando o nosso convite para a gente fazer esse debate tão bacana nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, meu amigo Anderson, satisfação é minha estar aqui, já tomamos um cafezinho. Verdade. Não é? Para você que está nos ouvindo também, a satisfação enorme estar conversando com você. E que pena, né, Anderson, que ontem de 11h30 aprovaram essa PEC, como você falou aí, a PEC da cachorrada, né? Como a gente fala, no apagar das luzes, né? No apagar das luzes. Olha, mas isso não nos impressiona, por exemplo, para nós que somos professores de direito, né? Uma das coisas que é mais intrigante é que, se você for parar para pensar, a cadeia, e você que está nos ouvindo, começa a refletir, a cadeia é feita para quem rouba galinha. Verdade. A cadeia não é feita para bandido grande, não. Infelizmente, o nosso direito penal, ele é muito seletivo. E olha como isso é interessante. Você está ouvindo, não é de Anderson Tênis, nem a opinião de um popular sem conhecimento jurídico, sem o saber jurídico. Você está ouvindo isso de um advogado. Viu? Um advogado tem quanto tempo de formação já, doutor? 16 anos como advogado e 12 como professor. Olha aí, 16 anos como advogado, 12 de experiência de sala de aula como professor e dizendo para você aquilo que a gente já escuta falar há muito tempo. Cadeia foi feito para pobre, preto, né? Enfim. É terrível. Isso é terrível. Isso no direito penal a gente chama de etiquetamento. São crimes de etiquetamento. Se você for parar para pensar, de vez em quando a gente escuta, é crime de colarinho branco. O que é que significa crime de colarinho branco? É aquele crime que não gera sangue. E aí, consequentemente, o crime de colarinho branco, se você for parar para pensar, a pena é irrisória. É pequeníssima. Perfeito. Por exemplo, nós tivemos agora um rombo no INSS, quase 7 bilhões de reais foram desviados dos nossos aposentados e as pessoas estão soltas. Agora vá roubar a galinha do seu vizinho, dar uma tapa num cachorro, que você vai ser preso. O Fux, né, gerou muita crítica pela contradição do seu posicionamento, né? Por exemplo, na votação contra a questão da prisão de Bolsonaro, né, e da condenação dele lá no Supremo, fizeram o contraponto e num paralelo ele tinha mantido a prisão de um camarada que tinha roubado 8 frascos de perfume, né? Eu acho que Fux estava com medo, era de Trump, viu, ali? Imagina. Eu acho que ele estava com medo de Trump, ele mudou o voto ali de última hora. Agora, veja só, quando a gente fala dos crimes de colarinho branco, infelizmente, quer ver um etiquetamento social, como o direito penal fala, são os crimes hediondos. Veja, preste atenção, quais são os crimes hediondos? Estupro, racismo, roubo seguido de morte, homicídio qualificado. Isso são os crimes mais graves que o Congresso Nacional desenvolveu e trouxe uma pena extremamente dura, inclusive para o processo de progressão penal, você precisa cumprir bastante pena. O normal você cumpre o quê? 1/6 da pena e consegue progredir. Nos crimes hediondos não, é 3/5. Me perdoe a minha ignorância jurídica, doutor, mas uma coisa que eu nunca consegui entender, e eu sei que é direito, né? Tá na Constituição, essa questão das progressões e tudo mais, né? Só que eu nunca consegui entender como é que uma pessoa que já matou 1, 2, 3, né? Já foi preso por diversas vezes, consegue ter essas progressões de pena, como se fala,
Porque se a pessoa é um réu primário, beleza, tem ali um elevado percentual de chance dela poder se regenerar, né? Se ressocializar, não querer mais aquela vida para ela, do mundo do crime, etc e tal. Mas uma pessoa que já matou 2, 3, entrou e saiu já 2, 3 vezes da cadeia. Progressão de pena para uma desgraça dessa, pra quê? Me diga. Interessante seu ponto de vista, Anderson, é muito comum realmente a gente escutar isso. A gente precisa entender que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Perfeito. A teoria, quando o direito penal foi criado lá na década de 1940, ele previu que quando você entra no presídio, você precisa cumprir um determinado período para progredir. Você entra no regime fechado, vai para o semiaberto, depois aberto. A ideia da pena é ressocializar, vamos dizer a teoria. A teoria é assim, é ressocializar. Acontece que na prática, infelizmente, nós não vemos os presídios como um mecanismo de ressocialização, e sim como uma faculdade do crime. Perfeito. Mas olha, camarada entra lá, aluno, sai doutorando, né? Sai doutor. Mas, por exemplo, nós temos uma experiência na Paraíba de um presídio, eu me esqueci o nome agora do presídio, que realmente há ressocialização. Mas olha, para isso você precisa ter investimento público, e aí o nosso dinheiro é escasso, e aí quem é que vai querer colocar dinheiro para o presídio? Infelizmente, a progressão, na teoria ela é muito bom, na prática é terrível, porque o presídio não é adaptado. Começa pelas facções. Uma pessoa lá, quando é presa, você sabe melhor do que eu, ela já é cooptada pelas facções. E aí, quando ela entra na facção, ela tem segurança, e quando sai, precisa cometer os crimes em favor da facção. Perfeito. Esse presídio da Paraíba, ele consegue separar as facções e as pessoas que não são faccionadas. E a partir daí a taxa de reincidência dele é bem baixo. Porque existe as progressões, como você solicitou. É uma forma do direito penal trazer de volta aquela pessoa para a sociedade. Na prática, sabemos que infelizmente a grande maioria não se reinsere. Eu não sei por que a dificuldade, né, de cópia de projetos que dão certo, como esse, por exemplo, dessa unidade prisional lá da Paraíba, que separa os faccionados e aí impede que esse relacionamento evolua para que essas pessoas elas queiram a vida do crime, né? Exato. Para uma vida inteira. Exato, mas sabe por que isso não acontece? Porque demanda de investimento público. E assim, o investimento público é alto e não gera voto. Vamos parar para pensar, quem é que vai aceitar? Eu, pelo menos, a gente sempre fica com esse senso, né? Mesmo sendo professor, advogado, quem é que vai aceitar que seja destinado aí não sei quantos milhões de reais para o sistema prisional, se a nossa saúde é extremamente precária, se a nossa educação é ruim, se a nossa mobilidade urbana também? Então, é um consenso social que é debatido no campo da política, e quanto mais os nossos governantes não investem com medo da pressão popular, piora o sistema. Perfeito, e a gente pode comprovar essa falta de investimentos fazendo uma busca rápida, né, nos portais de transparência de todos os poderes, né? Não falo só do estado de Pernambuco, mas se você fizer na maioria dos estados, acompanhar os investimentos que são feitos para essa área, né, da ressocialização, né, da construção de cadeias, de presídios e estruturação destes, você vai ver que os investimentos são mínimos, né? E quando aconteceram, a gente vê que já faz anos e anos, né? Enfim, que esses investimentos foram colocados para frente. Agora, doutor, a gente vai falar da PEC, da blindagem, mais um pouquinho. Deixa eu só saber primeiro, o senhor já trouxe pra gente a informação de que é professor há 12 anos, está há 16 anos no direito, é um jovem profissional, mas com uma experiência já bastante bacana. O senhor veio de onde, né? Eu sei que o senhor é casado com uma serra talhadense, reside em Serra Talhada, está aqui com a sua família, é bastante conhecido de diversas pessoas e tem aparecido muito bem nas entrevistas, nas redes sociais, né? É uma espécie de advogado influenciador também, né? Conta aí pra gente essa história. Olha, Anderson, eu sou recifense de nascença, mas eu tive a possibilidade de escolher morar em Serra Talhada, o que eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Eu não tive a sorte de nascer aqui, mas eu escolhi.
Eu conheci minha esposa em Recife, né, depois da faculdade, e aí um dia ela me trouxe aqui pra gente beber uma água, eu bebi essa água daqui de chocalho, me encantei e já moramos aqui em Serra há 11 anos, né? Trouxe minha vida toda pro sertão. Hoje eu sou totalmente, moro aqui integralmente. Em Recife a gente vai passear e olha lá. Não gosto do Recife, gosto para ir passear, é uma incoerência, né? As pessoas ficam sem entender, mas eu me adaptei a essa região, essa cultura de uma maneira incrível. Eu amo morar aqui. A advocacia, ela faz parte da minha vida por um bom tempo, mas eu passei um grande período na vida só dentro da universidade, ensinando, e aí Deus colocou no meu coração para a gente voltar a advogar, e voltamos com esse projeto do direito previdenciário, mas de uma maneira diferente, né? Porque assim, como eu poderia me destacar de um universo de iguais? E aí a gente criou esse perfil no Instagram, e a partir daí a gente faz aquilo que eu sou na sala de aula. Eu sou desse mesmo jeito na sala de aula, só que antes eu era só na sala de aula. Hoje a gente amplia esse leque para o Instagram, para as redes sociais. E quando a gente fala que não só o advogado, mas todo profissional, ele tem que procurar se sobressair, né? Mostrar que ele tem um diferencial e que ele merece, né, a credibilidade, a confiança do cliente. O doutor aparece muito bem nas redes sociais. Essa decisão lhe tira, né, desse bojo dos iguais, como o senhor colocou aí, né? Sim, exato. Nós temos quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. São muitos profissionais. É muita gente. Se a gente for parar para pensar de bacharéis em direito, temos 700 mil bacharéis em direito. Formados em direito que ainda não têm OAB são aproximadamente 4 milhões. Caramba. É muita gente. E a partir daí a gente precisa criar uma forma de chamar a atenção do cidadão. Perfeito. E aí, com esse meu jeito de ser engraçado, simples, espontâneo, né? Espontâneo, a gente traz informação e tem ajudado muitas pessoas. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de dizer que aqui na Rádio Vila Bela, eu estava numa entrevista com Maia, falando sobre direitos previdenciários, e a sogra do vereador Giliardi escutou. Porque é o seguinte, Anderson, uma das coisas que eu mais falo... E ele veio aqui essa semana e disse que ela escuta todo dia, tá com o rádio lá ligado. Um abraço, viu? Muito obrigado pela audiência. Um abraço pra senhora, a sogra de Giliardi. E uma das coisas que eu mais falo na rádio é: você pode dar entrada sozinho no seu benefício. Alguns advogados chegam pra mim: Antônio, você é louco. Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Mas veja, a gente precisa ser transparente com o cliente. A gente precisa ser ético, transparente. Não estou dizendo que eu sou santo, não. Mas, poxa, se o cliente pode dar entrada sozinho, por que eu não vou dizer isso? E aí, com o Maia aqui, eu dizia: ó, vá lá, dá entrada, a senhora fala isso, diz esse código, dá a entrada que dá certo. Se der errado, a senhora procura um advogado. Pelo menos não vai gastar esse dinheiro. Mas se der certo, depois me convida para comer uma galinha. Isso é bom, isso é bom. E aí deu certo. E, poxa, nós ficamos felizes com esse propósito, né, Anderson? A vida não é só dinheiro, dinheiro é importante, mas você ajudar o próximo lhe traz muito mais satisfação. Quem fala isso sempre aqui conosco é o doutor Davi Jorge, né, que está nos ouvindo também. Um abraço muito especial. Incrível, o imperador dos implantes. É importante que os princípios, né, eles apareçam na frente. Sempre. Da necessidade de você sobreviver, porque é isso que todo profissional precisa, sobreviver, e vive justamente da sua profissão, do seu trabalho, mas isso não pode estar à frente da seriedade, do compromisso, da boa informação para com a população. Doutor, vamos lá, essa PEC da blindagem, ela, na sua visão jurídica, seria um retrocesso para a população que cada vez mais cobra mais transparência, cobra um combate mais efetivo à corrupção? De alguma forma, essa PEC, ela pode contribuir para que a corrupção ela aconteça, cresça, enfim? Interessante, Anderson. Enquanto você estava anunciando a minha chegada, eu fui dar uma lida mais aqui na PEC pra gente falar bonito aqui, né? Antigamente, antes dessa PEC, havia a necessidade de uma prévia autorização do Congresso Nacional. Por exemplo, o STF queria lá investigar um deputado, um senador, e aí pedia uma autorização, disse: ó, eu vou investigar ele. Isso já existia? Isso já existe hoje. Já existe hoje. Já existe hoje, que faz parte das prerrogativas, que algumas pessoas vão dizer que é imunidade, mas na verdade, se a gente for parar para pensar, a ideia é que eles sejam protegidos de eventuais perseguições políticas. Isso é um fato. Pelos seus atos, né? Pelos seus atos, principalmente como aconteceu na época da ditadura, que as pessoas eram perseguidas. E aí a Constituição de
de 88 trouxe esse rol de garantias para proteger, da mesma forma que um juiz tem a proteção, um promotor, de prender uma pessoa e de não ser perseguido. Tem a questão do sindicalista também, né? Também. Que tem uma certa proteção. Sim, senhor, exatamente. Jurídica. A ideia, ela é interessante como há na Constituição. Acontece que hoje a PEC, o que é que eles querem? Eles querem que seja necessário uma permissão prévia. E outra coisa, essa aprovação prévia tem que ser feita em votação secreta. Isso fere totalmente a nossa democracia, porque a população quer saber quem foi que votou para, por exemplo, para não investigar o deputado fulano. Perfeito. E por quê? Eu acho que isso é um retrocesso, sim, porque gera mais impunidade. E é aquela história, quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. A vida do político tem que ser um livro aberto, porque ele é um servidor do povo, e o povo precisa saber como ele se comporta, como ele age, como ele investe os recursos públicos que vêm provenientes dos nossos impostos, né? Claro. E aí onde a gente volta para o início da nossa conversa. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional, ele conseguiu criar uma estrutura legal de leis para manter a sociedade lá estável, o pobre, nós que somos pobres, trabalhadores, manter a gente estável no controle deles, para que a gente não possa cometer crimes. Se a gente cometer um crime, a gente vai se ferrar na cadeia, mas eles que estão lá em cima podem fazer tudo o que quiserem e não vão ser punidos. Isso é terrível, é como se nós tivéssemos um fantochezinho deles lá em cima, controlando tudo, a gente aqui gritando, reclamando, e eles nem aí, porque vai continuar assim, porque eles é quem manda. E tem essa questão que eu vi o senador Humberto Costa dizer que seria contrário a essa PEC, explicou o porquê e viu na sua fala a chance de criminosos adentrarem nas câmaras, seja ela municipal, seja nas assembleias legislativas, né, estaduais, ou na Câmara Federal, simplesmente para se blindar, para se proteger contra as investigações e contra a polícia e a justiça. Eu não duvido nada, porque se a gente for parar para pensar, o PCC e o Comando Vermelho, eles são extremamente organizados, inclusive, não sei se você sabe, mas ele coopta crianças das comunidades, meninos, mulheres, etc., que são estudiosos e diz, você vai estudar, eu vou lhe bancar tudo para você ser juiz, para você ser delegado, promotor, para defender a gente. Se você não fizer isso, eu vou matar a sua família inteira. Veja pra aí. Que então, coisa, né? Isso acontece, eu digo porque eu tenho alguns parentes que são da Polícia Federal e a gente conversa, né, naqueles cafés de casa, como esse grupo ele é forte e como tem capilaridade. Por exemplo, nos concursos de polícia existe a investigação social. De vez em quando uma pessoa desses grupos tentam entrar na polícia, alguns conseguem entrar e a partir daí passam informações privilegiadas. Isso é terrível, mas olha, qual é a diferença deles pro Congresso? Agora eu peguei pesado, né? Pegou demais, viu? Mas qual é a diferença? Uma coisa, nós temos um grupo que deliberadamente quer cometer o crime e que ligou o se lasque para todo mundo. Mas o Congresso, qual é a diferença? O Congresso tem aquela roupagem de certinho, que quer o bem da população, mas, poxa, na prática o que a gente vê é que eles só estão preocupados com eles. Olha aí, tem muita gente aqui participando conosco. A Cláudia Pereira está dizendo, já manda um abraço pro doutor Guerra, um abraço, minha amiga Cláudia, obrigado pela audiência. O meu amigo empresário Gregório Ferraz, da Desfile Calçados, está dizendo, manda um abraço pro doutor Antônio, gente de primeira qualidade. Gregorinho é uma pessoa muito querida, um abraço, amigo. O Rogerinho dos Correios está aqui ouvindo a gente, se essa PEC da bandidagem, o Congresso é a maior organização criminosa desse Brasil, tá concordando? Rapaz, peguem leve com o Congresso, rapaz, vocês estão demais, viu? Senão a gente pode ser preso, É verdade, vocês não têm imunidade nem proteção. Não. Quem tá aqui também acompanhando a gente nessa manhã é a Fátima Brandão, é a sogra do nosso amigo Giliard, não, deixa eu ver aqui se é, ela mesmo. A que você acabou de citar, tá ouvindo a gente aqui. Olha aí, dona Fátima. Fátima. Obrigado. Estou aqui ouvindo. Muito obrigado, dona Fátima. Ela ouve e ela escuta mesmo, todo dia. Escuta mesmo, olha aí. Um abraço muito especial.
O meu amigo Edilson Carvalho do táxi está dizendo um abraço pro doutor Antônio. Grande, tá dado abraço, Edilson. Grande Edilson, você fica lá no Atacadão. O táxi dele, só de boa, né? Você conhece o Mano Maranhão, não? Mano, meu grande amigo de Floresta. Mande um forte abraço ao amigo doutor Antônio, sou fã desse doutor, tem muita competência, entrevista muito boa. Deixa eu dizer uma coisa de Mano, quando eu cheguei em Serra Talhada, né? O matuto do Recife, quando chega aqui no sertão, a gente fica assustado, sim, né? Porque ouve lá da capital as histórias que é família família outra e tal. E minha esposa, quando passou no concurso, foi lotada em Floresta. Eita. Então aí é que a gente tinha medo mesmo. Vocês moraram lá? Moramos 3 meses. Mas Deus foi tão bom que colocou Mano na nossa vida. Foi, né? Mano, que mora em Serra, trabalha em Floresta. E aí, ficou tudo mais fácil, ficou tudo mais fácil, porque a gente tinha medo da estrada, das pessoas que falam, e aí, Mano, foi um anjo que Papai do Céu nos enviou pra levar a minha esposa. Ele só é amarrado, mas ele é gente boa, viu? Mano, se entrar numa piscina com um sorrisal na mão, sai inteirinho, bichinho. Sai inteirinho. Vamos adiantar aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, Anderson. Essa PEC é uma vergonha. Não voto nesses traidores do povo, tá dizendo o professor Zezé. Um abraço, professor. A doutora Madalena Aureliano dizendo: fico feliz em ouvir de Antônio esse posicionamento, esse esclarecimento. Abraço para o Antônio de Priscila, porque aqui tem isso, né? Aqui é Antônio de Priscila. Eu perdi a minha identidade. Eu sou Antônio de Priscila. Madá é uma querida, ela é fantástica. Um cheiro, minha amiga. Pois é, a minha amiga e contadora Eliane Rufino tá aqui ouvindo a gente também, da Ercom Contabilidade, dizendo que entrevista excelente, parabéns. Cada dia prova que temos que ter cuidado em nossas votações, se referindo aos políticos, sim, né? Sim. Um abraço, Eliane Rufino, obrigado pela audiência. O vereador Nailson Gomes está dizendo um abraço para esse competente profissional. Gente boa demais. Obrigado, valeu, Nailson. Meu amigo Nailson. Bom dia, Anderson. Manda um abraço ao doutor. Me tira uma dúvida: essa PEC é apenas para os deputados ou para todos os políticos? Deputados e senadores. Como essa PEC. Acho que vereadores também, né? A gente precisa analisar os detalhes. Mas o seguinte: aparentemente ela funciona apenas para deputados e senadores. Mas depois, quando ela sair, a gente vê se ela vai permitir. Ser mais abrangente. Para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. Perfeito. Agora tem um áudio aqui do doutor Jailson Araújo. Bom dia, Anderson Tênis, bom dia, ouvintes, bom dia, meu amigo, como eu chamo, Guerra. Veja só, sobre essa PEC aí, o interessante que o nosso nobre doutor falou aí sobre a questão que já existia a previsão na Constituição, foi, de fato, de 88 a 2001, tá certo, prevaleceu esse entendimento. Só que esse entendimento depois foi modificado, tá certo? E tiveram vários avanços aí para mim na democracia. Acontece que de 88 a 2001 houveram 251 pedidos de investigação ou para denunciar os deputados. Acontece que dos 251 entre 88 e 2001, somente um foi autorizado, tá certo, pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, para que ele pudesse ser investigado, tá certo, processado. E um dos casos que me chamou a atenção, e eu estava vendo no debate ontem à noite, é sobre aquele deputado Idelbrando Pascoal. Lembram dele? Que ele era, eu acho que era coronel, ele foi eleito deputado federal, e tinham sobre ele, pesava sobre ele, investigação de mais de 41 mortes. E uma das mortes, inclusive, tá certo, foi o da motosserra, que ele, inclusive, ele cerrou um camarada com o motosserra. Isso é um absurdo. Então, isso aí é um convite à impunidade, para que deputados, principalmente agora do PCC e de outros comandos aí dos crimes, entrem no Congresso para se fortalecer, porque quem é doido dentre os congressistas de denunciar um colega que é do PCC? Não, vai imperar a impunidade. Isso para mim foi um retrocesso muito grande e fica vergonhoso para o país essa proteção, porque mostra uma afronta a outro poder que isso não pode prevalecer, não. Aí você aprovar uma PEC dessa natureza por questões pessoais, tá certo? E não questões democráticas de justiça, não. Tá aí a fala do doutor Jailson Araújo, o doutor Antônio vai comentar. Antes, o Joaquim do estacionamento, que é uma figura bastante conhecida em Serra Talhada, tá dizendo: manda um abraço pro doutor
Mande o endereço do escritório dele, por favor. Preciso tirar umas dúvidas com ele. Daqui a pouco ele vai dar o telefone aqui, o escritório. Acho que tem algumas vedações, mas ele vai poder dizer onde é que ele atende aqui. Diga lá, Antônio. Grande Joaquim, um grande amigo, viu? Já, você é uma potência, você é uma enciclopédia jurídica, uma referência aí no direito penal da nossa região. Realmente é verdade, amigo. Tô conversando com o Anderson, né? Se a gente for parar para pensar, quem abriu essa possibilidade de prisões de deputados, de senadores e de próprios presidentes foi Lula. Né? Lula, quando entrou em 2002, ele abriu toda essa possibilidade, ele deu total liberdade para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal e de maneira... E se lascou também. E se lascou também. E outra coisa, se lascou caladinho e quieto. É verdade. Ou seja, respeitou as instituições. E aí a gente vê aí hoje políticos que não querem aceitar as regras do jogo, manipulando o sistema para que sejam beneficiados, mas nós, povo trabalhador, estamos lá trabalhando e se a gente der um tapa numa galinha, se ferra. É preso. Verdade. É terrível, amigo. Verdade. Infelizmente. Bom, a gente tinha combinado de falar sobre como se aposentar com segurança e valor justo. Vai ter que ficar para outro dia, né, doutor? Sem problema, já vou deixar agendado para a gente poder falar sobre isso nesse outro encontro, porque tem muita gente que tem dúvidas. Eu queria que o doutor falasse justamente sobre isso, dando uma pincelada. É possível, mesmo depois de se aposentar, conseguir um valor justo? E o que seria se aposentar com segurança, no seu ponto de vista, doutor? Só um gostinho aí para o pessoal ficar ligado para a próxima já. Olha, Anderson, exatamente, sem problema. Aqui quem manda é o freguês. E se o povo quer algo, a gente vai para aquilo. Verdade. Em relação à aposentadoria com segurança, a primeira coisa que eu digo é cuidado com a calculadora do INSS. Porque às vezes a calculadora do INSS traz um panorama que você pode se aposentar, mas uma análise de um profissional pode verificar que você se aposenta de maneira melhor. Então, primeira coisa que eu digo é isso, cuidado com a calculadora. Vamos dar uns exemplos. Por exemplo, eu sou professor, geralmente o professor, ele tem regimes próprios, né? Isso. Como o municipal, por exemplo. Mas vamos para outro profissional qualquer aí, se aposentou. Aí lá ele achava e contribuía para receber 2, 3 salários e de repente a aposentadoria dele veio com um salário ou um salário e meio. Não sei se isso é possível também, estou fazendo hipóteses aqui. Aí o camarada fica decepcionado. Meu sogro, por exemplo, ele se aposentou, mas até hoje ele acha que a aposentadoria dele não foi justa. Os valores que ele recebe hoje não é justo para o que ele contribuiu ao longo da vida. Ele sempre contribuiu com teto e não recebe, né? Esse teto do INSS. Nesses casos, doutor, o que é que essas pessoas podem fazer ou devem fazer? Olha, Anderson, infelizmente, quando a pessoa se aposenta ruim, mal, é muito difícil você reverter essa aposentadoria que foi feita de maneira inadequada. Né? Então, o ideal é você buscar, antes de se aposentar, uma estratégia para que se possa se aposentar da melhor forma. Porque, por exemplo, se no caso do seu sogro, se for constatado realmente uma irregularidade ou algum código que foi feito de maneira errada, só na justiça vai conseguir reverter isso. Mas vamos imaginar que seu sogro, antes de se aposentar, contratou um profissional, antes de se aposentar ele foi verificar qual eram as circunstâncias. Por exemplo, foi lá, viu na calculadora do INSS que se ele se aposentar hoje, ele vai receber 4 salários mínimos. Mas aí, se ele contratar um profissional que analise o processo, vai verificar, por exemplo, que poderia ter aproveitado melhor um tempo que ele teve como segurado especial, poderia ter aproveitado melhor um tempo para um determinado pedágio, e aí se ele aguardasse mais 2, 3 meses, ele se aposentaria com um saláriozinho um pouco maior. Então, esse é a melhor forma de você buscar uma aposentadoria, é tentar identificar qual é o seu contexto, para a partir daí buscar a melhor forma. No caso de uma pessoa que trabalha com gesso, trabalha com granito, uma pessoa que trabalha em hospital, é possível utilizar esse tempo de periculosidade para que possa gerar uma aposentadoria mais rápida. Agora deixa eu colocar no coco de roda, porque o senhor disse há pouco aqui que a pessoa podia se aposentar sozinha. Pode. Agora, o poder e o dever é que tá ali, né, de um lado e do outro.
Por isso que é importante procurar um profissional para não cair nessa calculadora que o senhor falou aí do INSS, né? Porque sozinho a pessoa vai engolir o que eles querem, sem uma orientação profissional. Então o recomendável é sempre ter um profissional do lado, né? Mas veja, se você trabalhou a vida inteira numa empresa, que não é atividade de risco e que não há tanta complexidade, você pode dar entrada sozinho e vai dar super certo, que é a grande maioria da população. Em casos específicos, a orientação jurídica faria diferença. Faria, exatamente. Se você vai se aposentar com um salário mínimo, você pode dar entrada sozinho, que a grande maioria da população é um salário mínimo. Entendo. Agora, no caso do seu sogro, que ele contribuiu com uma aposentadoria maior, no caso de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um profissional liberal, nesse caso, se atentar que talvez uma análise de um profissional possa gerar uma melhor aposentadoria. E o Mano tá dizendo aqui, Anderson, o fator previdenciário pesa muito. Que fator previdenciário é esse? Perfeito. O Mano é o cara, né? Mano, ele é quem manda no INSS, a lei de floresta e região. De experiência, demais. Né? O fator previdenciário é o seguinte: constantemente a Previdência Social traz mudanças que infelizmente prejudicam nós cidadãos. Mudanças para diminuir, na verdade, para aumentar o tempo de contribuição, mudanças para aumentar a idade que a gente venha a se aposentar. Hoje, já estima-se que a aposentadoria deve ser feita com quase 75 anos para o futuro, porque a nossa população está envelhecendo. O fator previdenciário ele foi criado há alguns anos para trazer algumas barreiras para que pessoas jovens com 50, 55 anos, 48 não consigam se aposentar. Rapaz, Renan tá cheiroso que nem filho de barbeiro, viu? Chegou bem, né? Chegou cheiroso não, se amostrando aqui. É o nosso Renan Barbosa que tá aqui registrando a passagem do doutor Antônio por aqui. Ele vai virar sócio, viu? Eu roubei ele do programa de Maia não vai gostar muito não, viu? Não, tipo, aqui tem guerra para todo mundo e na paz. Coisa boa. Doutor, quero agradecer a sua participação, porque nós infelizmente esgotamos o tempo. Eu espero recebê-lo e da outra vez a gente ter o tempo maior para a gente se apegar de fato a esse tema, né, da aposentadoria com segurança e com valor justo, porque eu acho que esse é um tema que interessa a muita gente, né? E a gente vai debater isso no próximo encontro. Eu vou agendar com ele aqui, ver o dia que ele pode, pra gente poder trazê-lo novamente, viu, gente? Agradecer a audiência de vocês, muito obrigado pelo rádio ligado, e doutor, seja sempre bem-vindo, obrigado, que essa seja a primeira de muitas, viu? Eu que agradeço, amigo, satisfação é minha, como professor, a gente tem a maior alegria de ajudar, de trazer informação, de nada adianta a gente saber das coisas e guardar pra si, né? Tamo junto, contem comigo. É só dizer o dia que a gente tá aqui. Valeu, eu gosto de ver assim, disposição. São 8h03, vem aí Cacá de Macena e o Manhã Vila Bela. A gente se fala amanhã, se o nosso bom e querido Deus permitir. Amanhã a gente conversa com o vereador Zé Raimundo. Amanhã, hein? 6 da manhã, tô de volta. Rádio Vila Bela FM 94,3. ZYT 556. Uma rádio do Sistema Fênix de Comunicação e Cultura. Praça Sérgio Magalhães, Centro Serra Talhada, Pernambuco. Acesse nosso site vilabelafm.com.br. Diretor Executivo Cacá de Macena. Direção Geral Paulo André Rodrigues. Vila Bela FM. A rádio toda sua. Diferente, Vila Bela. Atacadão, o maior atacadista do Brasil. E a hora certa, na Vila Bela FM. Vila Bela, 8h03. O Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão está imperdível. Para a limpeza tem amaciante Downy, lava-roupas Tixan IP. Para os cuidados pessoais tem creme para pentear da Seda e creme dental Colgate Total Prevenção Ativa e muito mais. Tudo para abastecer o estoque do seu negócio ou para manter sua casa ainda mais perfumada. Vem economizar pagando suas compras com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. Festival de Perfumaria e Limpeza. Corra e aproveite. Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições nas lojas. Chegou a hora de economizar de verdade. É o Festival da Construção do Natal Home Center. Pisos a partir de R$ 24,99. Porcelanatos só R$ 48,99. Caixas d'água por apenas R$ 269,99. Tintas a partir de R$ 89,99. E tem mais, móveis e eletrodomésticos com até 30% de desconto. Não perca a chance de construir e reformar gastando menos. Venha para o Natal Home Center Festival da Construção, porque aqui, para construir e reformar, você vai economizar. Natal Home Center, completo para sua casa e construção. Completo para sua casa e construção. O Natal Home Center tem tudo, do piso à decoração. WhatsApp Vila Bela 999939943. Vila Bela. Começou a Semana do Cliente das Óticas Arco Verde. De 15 a 20 de setembro, você aproveita até 80% de desconto em armações e óculos de sol. Escolha seu modelo, pague à vista ou parcelado no cartão e saia de visual novo com conforto e qualidade. Não perca a chance de viver o que só as Óticas Arco Verde oferecem. Acompanhe todas as ofertas e novidades em nossas redes sociais. @Óticas Arco Verde. Semana do Cliente é Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Muitas pessoas já mudaram de vida ganhando no Serra da Sorte. Então não esqueça de comprar sua cartela. Neste domingo tem muitos prêmios para você. Confira a premiação. Primeiro prêmio R$2.500. Segundo prêmio R$5.000. Terceiro prêmio R$8.000. E no quarto prêmio tem R$50.000 para você. Eu disse R$50.000 em dinheiro. O preço da cartela só R$10. Cartela dupla chance e mais 15 giros no valor de R$1.000 cada e o cliente fiel todo final de mês. Ainda temos a rodada extra, R$12.000 em dinheiro e 5 giros no valor de R$750 cada. O preço da cartela da rodada extra só R$5.